Oi, pessoal. O objetivo aqui é aprender a fazer uma tabela no Google Planilhas e colocar ela no seu Google Docs. Então, a primeira coisa é criar o documento no Google Planilhas. Para isso, a gente vem aqui em Arquivo, Novo e pede uma planilha. Aí ele vai criar a planilha. Aí, uma boa primeira coisa para fazer é colocar um título nele, para depois você conseguir achar fácil. Vamos chamar esse aqui de teste. Aí, basta você escrever o conteúdo da sua planilha aqui. Eu estou vou usar de exemplo aquele artigo modelo da disciplina, né? Aí vamos escolher um lugar em que a gente vai colocar a nossa tabela. Aqui já tem uma tabela, né, que é um quadro, na verdade. Tabela é quando predominam números e quadro é quando predominam palavras. Vamos imaginar, não vou fazer uma coisa com sentido não, vou imaginar que a gente vai colocar uma tabela qualquer aqui. Vamos chamar alguma coisa simples, como se fosse dados de pessoas que a gente conhece. Pessoa vai ser o título de uma coluna, idade e renda. São os títulos das 3 colunas. Aí a primeira pessoa, João, André. Eu não falei, mas o que eu estou fazendo é simplesmente digitando em cada um desses quadradinhos. Esses quadradinhos são as células. E aí basta você colocar o cursor em cima e começar a digitar. Maria, Fernanda, Carolina. Certo? Com as setinhas você anda para um lado e para o outro. A idade, 22, 24, 19, 118, não, 18 e a Carolina, 32. A renda, vamos colocar 1.200, 1.400, 1.800 e a Carolina não tem renda, 0. Aí, uma próxima coisa que é útil quando a gente está fazendo tabela é vir aqui em ver e pedir para não mostrar as linhas de grade, que ela vai sumir com essas divisões entre as células. Aí desmarca, olha lá, sumiu. E aí agora o que você tem que fazer é selecionar e pedir para mostrar as bordas. O padrão em trabalhos acadêmicos você vem nesse íconezinho aqui, aí você pede para mostrar a de cima, a borda superior, olha lá, aparece o risquinho, e a borda inferior aqui na primeira linha. Aqui embaixo, você seleciona a linha inteira aqui e clica de novo e pede só embaixo. Certo? Então fica assim a sua tabela. O que você pode pedir também é selecionar os títulos e pedir para os títulos ficarem centralizados. Aí aqui, quando é palavra, fica alinhado à esquerda. Quando é número, é bom alinhar à direita. É bom não, na verdade é obrigatório alinhar à direita. Porque se você deixasse, por exemplo, centralizado aqui, mudar essa aqui para centralizado, olha lá, a gente perde a noção intuitiva, automática, de que 1.000 é maior do que 800. Fica parecendo que esses números são muito parecidos, porque eles estão ocupando espaços semelhantes. E quando a gente deixa alinhado à direita, aí só visualmente a gente já vê que esses números são muito maiores do que esse e do que esse aqui. Então, quando tiver número, alinhado à direita. Certo? A próxima coisa é selecionar, segura o Shift e vai com a setinha selecionando todas as células da sua tabela. E aí dá um Ctrl C. Deu um Ctrl C, volta lá para o seu Docs, para o documento, para o texto. E aí vamos imaginar que a gente vai colocar logo depois desse parágrafo aqui. Dá um Enter só para ele não ficar numa página separada. E aí dá Ctrl V.
Aí ele vai te perguntar, vincular a planilha ou colar desvinculado? A diferença é que quando você pede vincular a planilha, se depois você modificar aqui no programa de planilhas essa tabela, aí ela vai atualizar aqui no documento. Eu sugiro deixar esse aqui marcado. Esse desvinculado, aí as atualizações de lá não vêm para cá. Então, vincular a planilha é melhor. Aí está aqui a tabela. E aí é interessante para a gente também colocá-la centralizada. Para isso, clica com o botão direito do mouse, vem em propriedades da tabela e pede alinhamento da tabela centro. Aí aqui você pode configurar uma série de coisas, a cor do fundo da célula, a cor da borda, o alinhamento vertical, por aí vai. Olha lá, está centralizado agora. E aí o que a gente tem que fazer é colocar o título. Aqui em cima a gente tinha o quadro 1, mas a numeração, se aqui embaixo fosse um quadro, seria o quadro 2. Mas a numeração de tabela e de quadro é independente. Então, como essa aqui é a primeira tabela do artigo, vai ser tabela 1. Aí você tem que colocar o título aqui, idade e renda dos indivíduos. Aí você seleciona e vem com a régua, minha régua não estava aparecendo, agora está aparecendo, e coloca isso alinhado à tabela. Vou colocar esses dois negocinhos, olha lá, que aí o título começa junto com a tabela, certo? Outra coisa que precisa ter em todas as tabelas é a fonte. Aí isso aqui a gente coloca em tamanho 10, que é de onde você tirou as informações. Também alinha esses dois negocinhos, a fonte. Se foi você que elaborou, você coloca fonte, elaboração própria. E aí se você tirou os dados de algum lugar, fonte dos dados, por exemplo, IBGE 2010. Foi de lá que você tirou, por exemplo. E agora, se você tirou tudo, se essa tabela já estava pronta no IBGE, aí você coloca só fonte IBGE 10. Certo? É isso, é assim que faz tabela. Se você quiser alterar alguma coisa, aí você altera aqui. Por exemplo, você errou a idade, era 29. Aí se atualiza aqui, não atualizou aqui. Só que apareceu esse botão, quando você clica aqui em cima, atualizar. Nota que o 19 vai virar 29. Ah lá, virou 29. Certo? Então é assim que faz tabela. E aí depois você pode mexer na configuração. Se você quiser mudar a cor dessas células, aí é só vir aqui, propriedade da tabela, e pedir cor de fundo da célula, né, se você quiser alguma coisa assim. Olha lá, ela vai aparecer diferente. E aí você pode mexer na configuração da maneira que você quiser. Certo? É isso. Ah, eu esqueci de mostrar uma coisa, que dá para formatar automaticamente a tabela aqui, com cores diferentes em cada uma das linhas. Só vir formatar, cores alternadas, e aí escolher o estilo que você preferir aqui. Aqui você pode mudar só a cor do título, vamos deixar esse aqui padrão. Se você quiser uma cor só para todas as linhas, é só selecionar e mudar aqui, né? Você nem precisa dessa função. Mas esse aqui é para quem quer essas cores alternadas. E aí então é só vir aqui e pedir atualizar. Que aí ele vem com as cores agora. Certo? É isso. Tchau.